Efésios no capítulo 4. Efésios no capítulo 4, eu gostaria de ler a partir do versículo 20. Eu quero ler a partir do versículo 20 até o versículo 32. Efésios capítulo 4, versículos 20 até o versículo 32. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou ler até o 25. Depois, durante a reflexão, nós citaremos outros textos e os irmãos poderão acompanhar. Vocês permaneçam, apesar de estar aqui sendo projetado, seria interessante você manter a sua Bíblia aberta também, para poder ler conosco. Vamos ler então? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Deus, fala conosco nesta manhã mais uma vez. Que a tua palavra lida, ela possa ser entendida e aplicada em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele tem uma preocupação. Ele tem não é pequena preocupação, ele tem uma grande preocupação. Ele está preocupado com a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele está preocupado em colocar algumas coisas para aquela igreja, para evitar que aquela igreja pudesse cair no engano de mentiras, ou quem sabe estar cheios de mentiras. Por exemplo, se eu dissesse para os irmãos nesta manhã que o Flamengo está contratando o Ronaldinho Gaúcho, vocês acreditariam? Sim ou não? Sim. Mesmo já no final de carreira? Amém. Mas você acreditaria que ele estaria contratando então o Ronaldo Fenômeno? Mesmo que você desejasse ver o Ronaldinho Gaúcho jogando bola no Flamengo, isso não é uma verdade, é uma mentira. Se eu dissesse para vocês que o Vasco seria campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, vocês acreditariam em mim? Estão rindo, né? Claro que não. Nem um milagre. Aliás, o Vasco precisa de um milagre para sair do rebaixamento, né? Para não cair, né? Então, irmãos, preste atenção. Se você disser para alguém, eu sou um crente em Jesus Cristo, as pessoas acreditariam em vocês? Será que as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu modo de agir, de negociar, de tratar a minha família, de tratar os negócios, tanto materiais como espirituais, as pessoas acreditariam que realmente eu sou um cristão? Bom, aí cada um é que tem que responder para si mesmo.
Porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe e conhece todos nós. Fato é, queridos, que nesta manhã eu queria traçar e tratar algumas coisas muito especiais que Paulo trata aqui nesta carta. Aproveitando que nós vamos ter hoje a ceia do Senhor, aproveitando que no último dia antes de Jesus Cristo, às vésperas de ser crucificado, ele reuniu os seus discípulos e ele falou sobre comunhão, ele falou sobre unidade. Aproveitando que o tempo é propício a algumas coisas que nós precisamos, não vou dizer nem aprender, porque vocês já ouviram tantas coisas, tantas vezes, o que eu vou falar hoje é apenas reavivar a memória, é trazer à memória aquilo que Deus espera de cada um de Cristo. Então Paulo estava preocupado com aquela igreja. Paulo estava dizendo que aquela igreja precisava amadurecer. Paulo estava dizendo que aquela igreja, ela precisava aprender a viver na união. Paulo estava dizendo que aquela igreja precisava deixar de ser criança. Como diz o versículo 14, qual é o propósito? Diz aqui que o propósito é que não sejamos mais como crianças. As crianças, elas são levadas pelos pais para onde os pais querem, ou seja, são levadas de um lado para o outro. E então Paulo diz, olha, vocês precisam deixar de ser crianças, se deixar levar pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então é para esta igreja que Paulo está escrevendo, irmãos. Uma igreja que ainda não tinha experimentado uma maturidade espiritual. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam crescer, para que vocês possam alcançar a maturidade, crescer em tudo, mas especialmente naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja edificado nesta igreja aí plantada em Éfeso. Então Paulo diz para aquela igreja, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Não foi desta forma que vocês aprenderam a boa, perfeita maneira de viver através de Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso modelo. E Paulo, então, ele diz, olha, essas pessoas que tentam enganar vocês, essas pessoas nas quais você tem sido enganado, ludibriado, que tem plantado ventos de doutrina na sua mente, diz o versículo 18, eles têm o pensamento obscurecidos no entendimento, e eles estão totalmente separados da vida de Deus. Sabe por quê? Por causa da ignorância em que estão, ou seja, pela falta de conhecimento, ignorantes no que se toca, no que diz respeito à vontade de Deus. É que nós não fiquemos a vida inteira tomando leitinho. Acho que já passou da hora da igreja se alimentar de coisas sólidas, deixarmos de lado essa questão de ser levado para um lado e para o outro, e firmar o nosso pé, firmar a nossa mente, firmarmos o nosso coração, deixarmos de ser ignorantes quanto à vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo isso acontece, sabe por quê? Paulo diz, por causa da ignorância em que se encontram, e em segundo lugar,
por causa do endurecimento do seu coração. Coração duro, coração de pedra, coração que não consegue entender os propósitos de Deus para a sua vida. Então Paulo continuou dizendo, olha, não foi dessa forma que vocês aprenderam de Cristo. E no verso 21, ele fala, olha, na verdade, sabe o que aconteceu com essa igreja? Sabe o que aconteceu com vocês, igreja de Éfeso? Vocês apenas ouviram falar nele. Vocês apenas ouviram falar nele. Vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou seja, não há motivos, não existem motivos para que vocês vivam como crianças, como um barco sem motor, sem um leme, sem um guia, andando de um lado para o outro. Oh, deixa a vida me levar, vida leva eu. Como eu ouvi há umas 2 semanas atrás de uma pessoa que eu perguntei se estava tudo bem com ele. Muitos de nós estamos vivendo dessa maneira, irmãos. Deixa a vida me levar. Se aonde me levar para lá, eu vou. Se aonde me levar para cá, eu vou. Se aonde me levar para cá, eu vou. Se aonde me levar para trás, eu vou. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: vocês ouviram falar dele. Vocês foram ensinados a respeito e de acordo com a verdade. Por isso chama aquela igreja de uma igreja imatura, uma igreja que não sabia conviver, primeiro, em comunhão, em união uns com os outros. E em segundo, não sabia conviver em união e comunhão com o seu Deus. Os ensinamentos que eles haviam tido não serviram em coisa alguma para que eles pudessem andar em retidão diante de Deus. E estavam como crianças, sendo levados de um lado para o outro, pelas mãos dos pais. Ainda bem, né, as crianças, mas tem muitos que são levados de um lado para o outro por conventos de doutrinas, que se colocado à prova na palavra de Deus, elas não subsistem. Nós temos que nos tornar como os bereanos, não cair em qualquer palavra. Está na Bíblia, a Bíblia diz isto, senão, meu irmão, refuta, rejeita. É isso que a palavra de Deus diz. Aí Paulo faz um lembrete àquela igreja. Paulo diz, vocês, antes de conhecerem a Cristo, vocês tinham um modo de viver. Vocês viviam de uma maneira. Mas, depois que vocês ouviram de Cristo, aprenderam de Cristo, foram ensinados a respeito da verdade. Não é isso que o Evangelho de João fala? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus Cristo diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Paulo diz, olha, vocês lembram aquela vida que vocês levavam antes de conhecerem a Cristo? Vocês lembram disso? Então ele traz a memória. E seria muito bom trazermos a memória no dia de hoje também, esse texto do versículo 22 de Efésios 4, que diz, quanto à antiga maneira de viver, quem é que vocês foram ensinados? Vocês foram ensinados de que maneira? A permanecer com a mesma roupa, com a mesma vestimenta que vocês tinham. E aqui, irmãos, não é essa roupa, não é tecido, entendem? Não é tecido, mas a roupagem espiritual, a maneira de entender a Cristo, a maneira de viver espiritualmente falando. Então Paulo diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Vocês foram ensinados. Vocês foram tratados a fazer o quê?
a despir-se, a trocar de roupa, a trocar a roupagem. Ah, irmãos, o que mais a gente vê nas igrejas são crentes com roupas antigas, roupas velhas, do velho homem, se corrompendo a cada dia. É isso que Paulo fala. Paulo fala que vocês foram ensinados a se despir do velho homem, da velha roupagem, daquilo que desagradava a Deus e que se corrompe por desejos enganosos. Às vezes o apelo da carne é muito forte, é mais forte do que o apelo do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, não se deixa enganar. Vocês foram ensinados, vocês conhecem a verdade, que vocês devem se despir do velho homem, E vocês precisam então, ao se despir do velho homem, não se deixar corromper por desejos enganosos, por apelos da carne. Então ele diz, vocês precisam então, quanto à maneira de viver, precisam renovar, verso 23, renovar o vosso modo de pensar. Vocês precisam ter a mente renovada. Paulo diz isso em Romanos 12. Irmãos, eu rogo. E aqui também, no capítulo 4, no primeiro versículo, Paulo diz, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Olha só, é um apelo, irmãos, é um apelo. Rogo-lhes para que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E lá em Romanos 12, ele fala a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês mudem esse pensamento, não se deixem corromper, não troquem de dono, de Senhor, não troquem de Senhor. Mas eu gostaria muito que vocês experimentassem a boa maneira, a maneira de viver em Cristo Jesus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ele está repetindo aqui, renovem todos os dias a maneira de vocês pensarem a Cristo. Há que ter uma renovação diária, irmãos, da maneira como nós pensamos em Cristo ou a Cristo. Precisamos todos os dias, ao amanhecer, ao acordar, ao abrir os olhos, nos revestirmos do novo homem, lembrando que a carne é fraca, sim, a carne é fraca, eu sou tentado, sim, eu sou tentado, mas lembre-se que tentação não é queda. O ceder à tentação é o que é o pecado, é que é a queda. A tentação, ela antecede a queda. E se você não estiver revestido, se você não se vestir todos os dias do novo homem, você não vai chegar à estatura de Deus, do conhecimento, de pleno conhecimento de Deus. Verso 17 diz o quê? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, não vivam mais como aqueles que estão excluídos se não aceitarem a Cristo, né? Ou aquela classe que não era aceito pelos judeus, estavam fora da eleição, se assim podemos dizer, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então Paulo está dizendo, você precisa se revestir do novo homem, porque este novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus.
Esse novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e cheio de verdade. Vocês, diz Paulo, foram criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que é proveniente da verdade. E o verso 25 diz, portanto, igreja em Éfeso, portanto, igreja em Carapebus, igreja espalhada pelo Brasil e em todo o mundo, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Cada um de vocês, diz o verso 25, deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo. E quando eu disser que eu sou um crente em Jesus Cristo, isso não quer dizer que você seja apenas um membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é algo totalmente diferente do que ser um crente em Jesus Cristo. Então, quando você disser, eu sou um crente em Jesus Cristo, que seja verdade o que você falar. Quando você tratar sobre qualquer assunto, não invente desculpas, não invente mentiras para cobrir o seu erro, a sua falha, muitas vezes até falha de caráter. Não jogue a culpa do seu erro em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Isso é muito comum em crianças, né? Essa semana nós fizemos lá em casa a semana dos netos. Você imagina como é que ficou a minha casa. De terça até ontem, 5 netos, 4 netas, 1 neto e mais um namorado da neta. Que eu tenho que adotar, né? Tem que adotar como neto. Aí quando acontecia alguma coisa, olha só, o que está acontecendo aqui? Não fui eu, vô. Todo mundo dizia, não foi ele. Quer dizer, filho feio não tem pai, né? Não fui eu. Aí eu pergunto, alguém está mentindo, não está? Alguém está mentindo naquele grupo ali. E é fácil descobrir. É fácil descobrir. Quem está com a mão amarela que foi o culpado? Lembra dessa brincadeira? Criança cai muito nessa, né? Portanto, irmãos, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade. Trate com a verdade. A minha palavra precisa ser sim. O meu sim tem que ser sim, o meu não tem que ser não. E a Bíblia diz que o que passar disso é de procedência maligna. A mentira não é de Deus, é do diabo. No Evangelho segundo João, ele trata esse assunto e diz que o diabo é mentiroso, ele mente desde o princípio. E quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é a própria essência, que é a mentira. E quem fala mentira, irmãos, serve ao diabo. Está servindo ao diabo naquele exato momento. Conselhos úteis de Paulo àquela igreja para encerrarmos a nossa palavra nesta manhã. Conselhos úteis que Paulo deu àquela igreja. Eu gostaria de encerrar a minha palavra com esses conselhos também. Primeiro conselho, quando ficarem irados, quem nunca se irou aqui, levante a mão. Deixa eu baixar a minha. Quando ficarem irados, não pequem. Quando se irarem, não pequem. Não permita que a ira faça você pecar. Não faça que a ira te faça pecar. E ele diz, ele coloca assim, apaziguem a sua ira. Ok? Acalme a sua ira dentro de você, antes que o sol se ponha. Não durma, não durma.
com aquele sentimento de ira, porque você não vai conseguir dormir direito. Então, o primeiro conselho: quando ficarem irados, não pequem. Não deem lugar ao diabo. O diabo gosta. O diabo gosta. Então não pequem, não deixe que a ira te faça pecar. Isso aqui está dizendo o seguinte, que todos nós somos passíveis de ira. Em um determinado momento nós vamos nos irar. O que não podemos é deixar que essa ira nos faça pecar. E apaziguar essa ira dentro de nós. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma, diz o salmista? Porque estás perturbada dentro de mim, ó minha alma. E muitas vezes a ira, que é uma emoção, nos faz ficar perturbados e tomamos atitudes que nós não gostaríamos de tomar. Tá certo? Então não deixe, apaziguem essa ira dentro de vocês. Diz Paulo, não deem lugar ao diabo. Um outro conselho: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Antes trabalhe. Faça algo de útil, diz Paulo. Seja útil, tenha utilidade. Faça coisa útil com as suas mãos, para que você tenha com quem repartir. Aqueles que têm necessidades. Pastor, mas crente não furta. Será? Às vezes, pequeninas coisas que nós pegamos que não são nossas, achamos que não tem problema nenhum, não deixa de ser um furto. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Outro conselho de Paulo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Como eu ouço cristão amaldiçoando o outro, quando eu ouço cristão xingando palavrões, quando eu ouço cristãos falando mal do outro, fazendo fofoca, como eu ouço isto, como eu ouço e como eu repreendo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas o que deve sair da minha boca tem que ser útil para edificar os outros. O que sair da minha boca tem que servir para edificar os outros. A minha palavra tem edificado aqueles que a ouvem. Paulo está dando esse conselho àquela igreja. Não saia da sua boca aquilo que não presta, na verdade é essa. Vamos ligar bem na linguagem de hoje. Aquilo que não presta, joga no lixo, não fale, engula. Apazigue a sua ira, depois fale. Aí está aí um dos motivos de muitos casais se degladiarem dentro de casa, porque não conseguem apaziguar a ira que se coloca dentro do coração e da mente. Outro conselho, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque foi nele que vocês foram selados para o dia da redenção. Quantas vezes as nossas atitudes entristecem o Espírito Santo de Deus. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Outro conselho: livrem-se de toda a amargura. Não seja amargo, não destile fel. Não destile fel. Não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga.
Paulo está dizendo: livrem-se, não se deixam aprisionar, não fiquem presos, algemados pela amargura, não se deixem algemar pela indignação. E aqui ele fala de novo, a ira, gritaria, tem pessoas que não sabem conversar, casais que não sabem conversar, gritam, amaldiçoam um ao outro, não conseguem apaziguar essa ira, e às vezes calunia com a boca, né? O Tiago diz que com a mesma boca você abençoa e amaldiçoa. Livrem-se então, deixe que essas algemas sejam arrebentadas, libertas, com aquilo que vocês aprenderam de Cristo. Não deixe, livre-se de toda amargura, não seja amargo, não destile amargura, fel com a sua boca, nem indignação, nem ira, nem gritaria e nem calúnia. Livre-se de toda a maldade que é pregada, que é existente em toda a terra. E por último, conselho, Paulo dá àquela igreja, eu queria dar aos irmãos: sejam bondosos, pacientes, compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. A questão do perdão, irmãos, é muito sério. A questão do perdão é muito séria. Ontem à noite, eu estava assistindo aquele filme A Cabana. Eu não sei quantos já assistiram esse filme. E eu não li o livro, não sei se o filme retrata exatamente o que o livro... Eu não sei se o filme retrata o que o livro escreve, né? Mas num determinado momento daquele filme, um pai que perdeu um filho, uma filha pequena, enquanto ele pulou no lago para salvar um filho mais velho, que estava se afogando no lago, debaixo de um barco. Um homem apanha a filha mais nova, aproveitou que todo mundo estava preocupado na beira do lago, no salvamento da criança, apanhou aquela criança, levou para a montanha, deve ter abusado da criança e assassinou aquela criança. Então aquele homem, ele leva um tombo e naquele tombo ele entra em êxtase, né? Uma coisa assim, um sonho, e ele é levado na presença de Deus. E dentre tantas coisas que o filme apresenta, ele entra no lugar onde tinha um trono e tinha alguém sentado no trono. E ele pergunta: quem é você? E a pessoa diz: eu sou a sabedoria. E a sabedoria pergunta para ele: você acha que Deus é culpado de tudo, na verdade? Eu acho que Deus é culpado. Aí ela desceu do trono e disse para ele: se assente ali, você será o juiz. Você será o juiz. Aí ela fez algumas perguntas e de repente colocou na frente dele a filha e o filho, que estavam vivos, e disse para ele o seguinte: você tem que escolher um dos dois para mandar para o inferno. Qual deles você escolhe? Qual dos filhos você escolhe para mandar para o inferno? E ele caiu em si e disse: eu não posso mandar nenhum dos meus filhos para o inferno. Por quê? Porque eu os amo. Eu os amo. Aí eu estava vendo aquele filme e vendo aqui o que eu tinha preparado para esta manhã. E eu penso o seguinte: se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós mandaríamos para o inferno aquela pessoa a quem nós não conseguimos perdoar? E
voltando um pouquinho a fita, Deus olhando para nós, vocês acham que Ele nos mandaria para o inferno? O seu amor é tão grande, que Ele sempre nos dá uma nova chance, está sempre nos perdoando as nossas faltas, os nossos delitos que nós cometemos contra Ele. Então, se nós entendêssemos isto, se nós um dia sentássemos no trono onde nós achamos que Deus manda todo mundo para o inferno, antes de julgá-lo, antes de dar a oportunidade, você entenderia melhor o que é o perdão. Porque você se veria diante de Deus. Ia ficar muito alegre se você ouvisse de Deus o seguinte: eu te perdoo. Os teus pecados estão perdoados. As tuas faltas estão canceladas. Aí eu ia aprender o valor de perdoar o outro e ser perdoado. Ou seja, isso significa perdoar mutuamente. E ele completa: assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E que ao participarmos da celebração da ceia nesta manhã, nós possamos pensar nisto. Quanto amor Deus tem conosco. E a maneira como Ele quer que nós vivamos, talvez não seja a maneira que nós temos vivido. Então que nesta manhã você possa refletir nesta palavra. Que nesta manhã você possa pensar um pouco na sua vida e saber se você está enquadrado dentro de tudo aquilo que nós falamos de Cristo. Se nós aprendemos de Cristo, então nós devemos ter como meta nos tornarmos semelhantes a Ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Amém? Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo trabalha sempre em nossas vidas e em nosso coração. Agora, Senhor, nós queremos colocar cada um dos nossos irmãos, e eu também, Pai, quero colocar diante do Teu altar. E Deus de dizer para o Senhor: ó Pai, eu preciso mudar a minha vida de ser como crente, como um cristão que eu sou. Ensina-me, ó Pai, todos os dias a entender o seu propósito. Eu preciso, ó Deus, entender que eu preciso amadurecer no Teu conhecimento, no Teu Espírito. Eu entendo, Senhor, que eu preciso deixar de ser criança, levado de um lado para o outro, por ventos de doutrina. E nesta manhã, eu quero tomar uma decisão, Pai, mais uma decisão na minha vida, de andar na Tua presença, cumprindo aquilo que o Senhor espera de mim, não mentindo, não pecando por causa da ira, apaziguar o meu coração, não deixar que meu coração continue endurecido, e que o que sair da minha boca seja agradável ao Senhor e àqueles que me ouvem, e que com as minhas atitudes eu não entristeça o Espírito Santo com o qual eu estou selado, garantido para o dia da redenção. E que a honestidade, que a compaixão, que o perdão seja sempre algo presente na minha vida, e que eu seja sempre pronto a fazer tudo isso para a honra e glória do Seu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.